Atenção, esse podcast é proibido para menores de 18 anos, por justamente para quem tem TDAH, para maiores de 60 anos, religiosos, para pessoas sensíveis, para ditadores em geral. Ouça a sua Filhos do Cabaré. Senhoras e senhores, estamos começando mais um Filhos do Cabaré, episódio 100.2, porque aqui nada é normal na contagem de episódio, então nós vamos fazer assim, até 100.99. Ai. Hoje nós vamos falar de um tema que ele é curioso. Tem uma lenda em torno dele, é um tema curioso. No mínimo curioso, não é, Murilão? Boa tarde, boa noite, boa sorte, bom dia, qualquer coisa. Bom apetite. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes. Eu gostaria de agradecer a nossa audiência qualificada, né? Levando em consideração que esse podcast está sendo conhecido como a rede manchete dos podcasts, até porque um dos nossos episódios atingiu a marca superior a 4.000 visualizações. Para nós é um número muito expressivo, levando em conta as nossas singularidades. Eu gostaria de deixar também o meu descontentamento com as guerras que assolam o mundo, lembrando de deixarmos um pouco nosso egoísmo, a nossa ganância de lado. Certamente nós podemos observar o mundo em que nós vivemos e observarmos quem habita esse mundo. E ao observar isto, a gente pode contribuir para que ele possa ser um mundo melhor para todos. Olha só, a mensagem da candidata a Miss Universo, Murilo, né, que é paz mundial e o fim da fome. Você dá tchauzinho de Miss também, assim, quando você dá tchau também, Murilo? Não outras misses, né? Até porque eu já assisti vários desses concursos. Faz muito tempo que eu não assisto, né? Inclusive a Venezuela, que é o nosso país de irmão vizinho, aqui ele tem muitos títulos, né? Tem uma fábrica de produzir misses. Eu não sei como está mais hoje essa questão envolvendo as disputas de Miss Universo. Até porque outras competições surgiram também, né, relacionadas à beleza. Mas eu diria para vocês o seguinte: a maior beleza que as pessoas podem ter é a beleza interior. Nossa, hoje tirou o dia para falar frases óbvias. Motivação com coach, Murilo. Você está se sentindo mal? Venha se sentir pior, ouvindo coach Murilo. E aí, ô sujeito que vai pra praia no meio do inverno? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa sorte, bom jantar aí para todo mundo aí, que vocês estejam todos bem, com a paz no coração. A praia tá muito boa, o inverno é tudo de bom, não tinha ninguém na praia, para variar, só vou na praia assim. Quem gosta de ir na praia e ficar com o nego fedendo do lado é maluco. Espero que todos estejam bem também. O Murilo aí hoje está muito inspirado no seu combate às guerras. O Bruno aí, mais uma vez, aí não tem paciência, não gosta de guerra também, mas também não é a favor, não é contra, não é a favor. Né? Mais uma vez, mais uma semana, feliz em estar aí de volta. Vamos em busca dos mais 3 pontos aí.
Não, eu parei no lance lá que tu falou de nego fedido. Que porra de praia que tu vai essa que tu fica cheirando os outros? Eu acho que os seres humanos são fedidos no geral. Já foi numa academia? Já, né? Entendi. Você, então, a praia, o fato de ir pra praia ver mulher de biquíni não passa pela sua cabeça jamais, né? Cara, acho que as mulheres. eu nunca pensei nisso. Bom ponto. Mudou minha concepção agora. Nunca pensou nisso. Tá foda essa geração, Murilo, essa geração tá foda, hein? Tá foda mesmo, hein? O Henrique, é o outro moleque lá na academia que. Falei, mano, vai lá, põe a bandagem na menina lá. Não vou falar o nome do B2. Vai lá, falei, vai lá, põe bandagem na menina lá, né? Faz uma moral, né? Que bem ou mal, o B2, porra, é um cara que eu tenho competição lá, tal, treina bem, tal, caralho, né? Tem lutado. Vai lá fazer a moral. Aí ele, porra, ele quis crescer. Aí chegou e falou assim pra menina, assim, o objetivo da bandagem é proteger suas mãos. Eu falei, dá isso aqui, sai daqui, vai pro caralho. Falei, mano, vai ficar virgem mais 5 anos depois dessa aí, suas mãos. Falei, E pior que ele falou essa porra aí, ficou aquele silêncio constrangedor na academia, tá ligado? Todo mundo ficou assim, caralho, ele falou isso mesmo? Puta que pariu. Eu fiquei sabendo que não foi a primeira vez essa semana ainda. Falaram pra mim que teve outras vezes. Não. Eu tento ajudar essa rapaziada aí, velho. Tem inclusive um rapaz que pertence a esse podcast aqui também. Já tentei ajudar. Carne caiu assim em cima do prato. Ele falou, não, hoje eu tô meio vegano, não quero carne. Tô meio vegano. Só pra não falar que é meio viado, né? Porra, pelo amor de Deus. Caiu no colo, assim. Falei, toma, meu filho. Toma pra você. Não quero não. Não gosto disso não. Sou vegano. Bom, mas aí pode ir atrás da mulher samambaia, né? Mas ele vai chegar lá e vai falar que não gosta de peixe. Qualquer coisa. Ele vai sempre arrumar uma desculpa. Põe isso na sua cabeça. Sempre vai ter uma desculpa pra ele permanecer intacto. Se perdeu. Intacto. Se perdeu. Intacto, invicto. Intacto porque nunca botaram a mão, intacto. Bem, da minha a gente está falando de mulher. Estamos falando de mulher botando a mão, né? Não, pô. E agora. Invicto. Agora de qualquer outra coisa, não sei, né? Não. Aí a gente não sabe, né? Invicto. É intacto. Eu não duvido nada que sua mãe passe talco em você ainda depois do banho. Não faz. Demorou a responder, hein? Não, eu tava falando, ela não faz, pô, nem mora com ela. Demorou a responder, hein? Demorou a responder, hein? Tô falando. Demorou a responder. Mas ela me ajuda com outras coisas, porque ela é uma pessoa muito boa. Eu sei que ela é boa. Não precisa falar isso pra mim, já vi ao vivo. Mamá. Ô, mamá deve gostar do Queen, né? Ela gosta de Queen. Gosta bastante. Gosta. Não vou fazer a piada, tudo tem limite. Ô, Bruno. Tudo tem limite. No fim das contas, tudo tem limite, minha mãe. Mas você tava falando aí do B2 e tal. Você lembra do Fabinho? Fabinho? Aquele que te comeu de ladinho? Puta que pariu. Eu falei assim, eu pensei comigo, essa o Brunão não vai cair. É óbvio que essa é mais leve da frente, né? Esse é que nem o Dui. Eu caí, velho. É que nem o Mário, o Cunha. Fabinho não vai cair, né? Caiu. Porra, me fodi nessa. Porque eu tô lendo aqui a lista das pessoas que morreram com 27 anos, velho. Aí eu tô viajando aqui. Tem que prestar mais atenção.
Você Mas, também o vai Henrique, fazer. sabe por que isso? Eu acho que ele mudou bastante depois que ele levou uma cunhada minha lá no centro. Ah, mas ó, Teve para com essa isso ainda, aí. teve essa ainda. Você só me pega distraído, velho. Se eu tiver atento, vocês não pegam, não. É, Caralho. Aí Mano, vai, tem um. então. Rapaz do céu, é gente pra caralho que morreu com 27 anos, hein? é, É. Daqui a pouco a gente passa uma lista. Tem os famosos, mas tem outros não tão famosos assim, mas são conhecidos. Eu espero que daqui 2 anos vocês não façam outro episódio falando que eu fui incluído na lista. Ah, é famoso, Henrique. Eu sou famoso. Ah, eu sou famoso. Não, você não é nada. Famoso tonto. Você... Tanto é que a gente nem notou que você não participou semana passada. No final do episódio que o Murilo falou assim, caralho, cadê o Henrique? Não falou nada hoje? Eu ia falar da Lagoa Azul, cara. Eu ia falar da Lagoa Azul, melhor filme da Sessão da Tarde. Que não tá na lista dos mais vistos, hein? Não tá. Que não está na lista dos mais vistos. Inacreditavelmente. Eu devo ter visto umas 5 vezes. Imagina o pessoal que realmente assistia a Sessão da Tarde. É. Mano, se você me perguntar, eu não sei nem quem que era o ator. Agora, Brooke Shields, será? Eu descrevo pra você cada... Não, você não, duvido. Você deve achar que a Brooke Shields fedia. Ah, ela fede. Ai, tá na praia, credo. Não é praia, mano, é lagoa. Diferente, mano. Ah, lagoa era onde, animal? Tu acha que eles ficaram numa lagoa, preso? Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor Com de areia Deus, de cara. construção em volta. É. Puta que pariu. É. No meio da cidade, eles ficaram esquecidos lá. Puta que pariu. Ai, caralho. Rapaziada, hoje a gente vai conversar sobre um tema que ele tem, como é que eu vou dizer assim? Ele tem uma bom, a palavra não fugiu agora aqui. Tem todo, tanto é que é criado o Clube dos 27, que é o nome desse episódio, por acaso. Tem toda uma mística em cima disso, porque diversas pessoas, pessoas muito famosas, influentes, importantes na história da música, principalmente, morreram com 27 anos de idade. Né? Fora outras pessoas aqui, que eu tô vendo uma lista aqui também, que eu fiquei surpreso aqui, que eu falei, porra, como tem gente que teve alguma certa relevância, que morreu aos 27 anos de idade, né? E é engraçado, né? Porque ficou meio místico esse negócio em cima dos 27 anos, assim, a gente vai falar alguns nomes aqui, por exemplo, tem o Brian Jones, que era do Rolling Stones, que era um dos fundadores do Rolling Stones. Jimi Hendrix, que, porra, acho que não preciso nem falar, né? Não sei, essa geração do Henrique aí não deve nem saber quem que é o Jimi Hendrix, né? O nego escuta guitarra hoje distorcida e acha que começou do nada. Foi esse maluco que começou isso tudo. A grande, inigualável Janis Joplin. Jim Morrison, o doidão do The Doors. Não sou tão fã do The Doors, não. É legal, mas não sou tão fã assim, não. Tem também o outro ícone também, porque virou o ícone da onda grunge, que veio no início dos anos 90, que é o Kurt Cobain. E, por último aqui, assim, talvez talvez não, a mais recente, aparentemente, aqui, foi 2011, aquela Amy Winehouse, né, que ela quase pulou os 27, hein? Morreu com 27 anos e 312 dias. Murilão, tem alguma explicação lógica para isso ou é só uma coincidência danada? Eu li um livro certa vez, na verdade foi um período que eu fui um estudioso da família Kennedy. E a família Kennedy teve como, talvez, o nome mais conhecido, John Kennedy, que foi presidente dos Estados Unidos, década de 60, início da década de 60. E há um livro muito interessante sobre a família Kennedy, em que o autor
ele tenta explicar o porquê que na família Kennedy há muitas mortes precoces. Então, o pai do John Kennedy teve 11 filhos, se não me falha a memória, e vários deles morrem precocemente, né? Não com 27 anos especificamente, até porque esse 27 anos ele acabou ficando meio que um número cabalístico, mas se você olhar assim, você vai perceber, né, muitas pessoas famosas que morreram com idades morreram muito jovens, vamos assim dizer, né? Na faixa dos 20, 30 anos, começo dos 40 anos. Né? E eu vou me basear um pouco nesse livro para poder tentar explicar esse fenômeno. Uma das questões envolvidas aí é a questão da idade. Quando nós somos jovens, o limite é muito diferente de quando a gente se torna mais maduro, a gente se torna velho. Né? Então, as pessoas jovens, elas se colocam em risco muito maiores do que as pessoas na idade ou na maturidade. Então, é muito comum o jovem desafiar, né, desafiar a velocidade, colocar a saúde em risco, colocar a sua segurança em risco, se envolver com pessoas que sejam pessoas que para elas chover para cima ou para baixo tanto faz, né? Se colocar numa posição de risco, vamos colocar assim. Né? E todo dia a gente tem uma abertura para a morte. Então a morte ela pode acontecer todo dia. Né? Então há uma abertura para a morte. E quando a gente é jovem, a gente abre essas portas para a morte mais vezes. Então essa morte precoce, ela é muito comum quando ela ligada à questão da idade. Então, quando nós somos jovens, nós abrimos essas portas que podem nos levar à morte muito mais vezes do que quando a gente está mais maduro. Outra coisa são as questões individuais. Então, por exemplo, o tipo de ambiente que você vive, né? Então, o ambiente que envolve a música, o ambiente que envolve, às vezes, as artes, a própria fama, isso é uma coisa que a gente precisa colocar essa questão no contexto. A própria fama, ela propicia que a gente tenha acesso a determinadas circunstâncias que podem nos levar à morte. Entre elas, por exemplo, a droga. Então, a gente percebe que essas mortes prematuras, muitas delas ocorrem com o envolvimento da droga. Outra coisa que a gente pode colocar são questões individuais. Por exemplo, há pessoas que elas têm uma propensão a se viciar rapidamente na adrenalina. Então, elas gostam da alta velocidade, elas gostam do risco de forma geral. Então, elas se colocam em situações em que o risco ele acaba sendo um componente importante da vida dele. Né? Então, você tem aí, por exemplo, pessoas famosas como o James Dean, né? Que ele era um cara que ele gostava muito de velocidade. Então, ele morre precocemente em função de um acidente de carro. Né? Então, se você olhar as questões culturais, as questões envolvendo a idade, né? Então, a juventude, ela as questões que envolvem o risco, a velocidade, a droga, os riscos de forma geral, as pessoas elas se colocam muito mais nessas circunstâncias do que outro. As questões culturais envolvidas, né? Então a questão que envolve a fama, tal, é uma questão que a gente pode colocar como uma questão cultural, e as questões individuais, né? Então tem pessoas que elas, por exemplo, têm medo de se colocar em risco, têm medo de alta velocidade, têm medo de lugares altos, né? Há outras que não, né? Então elas se colocam nessa posição de risco muito facilmente.
Então, por exemplo, voltando à questão da família Kennedy, uma das questões que se coloca é o fato de que entre os Kennedys havia um ambiente familiar muito grande de alta competitividade. Então, por exemplo, todo ano a família Kennedy se encontrava para praticar esportes, enfim, era um encontro da família. E a mulher do John Kennedy, ela foi participar, acho que o primeiro ano que ela estava casada, e ela falou, eu fui participar, enfim, fui, né, jogar ali com a família e tal. Ela falou que na primeira partida que ela foi jogar, se eu não me engano, acho que foi de beisebol, a cunhada veio e quebrou a perna dela. E ela percebeu que eles eram muito competitivos entre eles. Então eles, assim, competiam de se arrebentar um com o outro. Né? Isso era muito comum entre eles, e estimulado pelo pai do John Kennedy, o Joseph Kennedy. Então havia esse estímulo. Né? Outra, eles gostavam muito de aparecer. Né? Então eles gostavam de estar em evidência, de se mostrar para a sociedade como um todo. Né? Tanto que se você pegar o John, que era o último filho vivo, homem do John Kennedy, ele morreu num acidente de avião. Né? Quando ele começou a dirigir, querer tirar brevet, a mãe já percebeu que aquilo não ia acabar bem, tanto que ela tentou desestimular ele. Ela tinha um enteado que era filho do Onassis. Ela tentou conversar com ele, falou, tenta tirar da cabeça do John, de tirar brevet e tal, porque ela conhecia já o histórico familiar dessa coisa de querer desafiar o limite sempre, de querer sempre estar no limite do risco. Aí o que ocorre? Ocorre que a família ia fazer uma festa, os amigos e tal, numa ilha, que eu não me recordo onde, acho que foi no estado de Nova York, e ele pegou um avião, ele tinha recentemente tirado um brevet, ele estava com a perna quebrada, ele pegou o avião, ele foi viajar à noite, com tempo ruim, e ele acabou caindo no oceano com o avião, morreu ele, morreu a esposa e morreu a cunhada. Né? Por que ele se coloca nesse risco? Porque ele queria aparecer na festa, chegar lá de avião, se mostrar. Então, os Kennedys tinham isso. Então, a gente pode extrapolar essas questões que eu coloquei da família Kennedy para as outras pessoas também. Então, todos esses fatores individuais, né, do gosto, pela aventura, pelo risco, pelo ultrapassar o limite, né, a idade, né, e as questões culturais que podem envolver a fama, né, a pessoa que quer aparecer, né, quer estar em evidência. Isso tudo pode contribuir para que as pessoas, ou pode explicar o porquê as pessoas morrem precocemente. Haja vista que hoje, se você for renovar um seguro, existe o chamado perfil. E um dos perfis, ou dentro desse perfil, qual que é? A idade, se é casado, se não é e tal. Por quê? Porque com o tempo os estatísticos, eles foram estudando, eles foram percebendo que com uma determinada idade, a gente tende a desafiar os limites. Né? Então isso aí faz com que, por exemplo, o seguro de uma pessoa mais jovem seja maior do que de uma pessoa mais velha, uma pessoa solteira seja maior do que uma pessoa casada, e assim por diante. Dentre os nomes aqui, eu estou vendo alguns assim que são até conhecidos, assim, mas eu acho que é talvez algo bem nichado. Por exemplo, Robert Johnson, um dos grandes músicos do blues, né? Morreu em 38, aos 27 anos. Tem outro aqui também, que foi o primeiro guitarrista do Aborto Elétrico, que depois viraria o Capital Inicial e o Legião Urbana, né? Ele era sul-africano, né? O pai dele estava em missão no Brasil, né? Ele era filho do embaixador, se não me engano. O André Pretorius morreu de overdose em 88. Ele foi o primeiro guitarrista dessa galera lá de Brasília. E também aqui, para quem acompanhou, tem o André Escobar. Eu não sei se o Murilo deve lembrar, fez um gol contra na Copa de 94. Aí chegou na Colômbia e matou ele.
Pois é. Tem o Skank, que é um dos fundadores do Planet Hemp, morreu de AIDS, lá em 94, antes do Planet Hemp estourar. E aqui, quem acompanhou essa nova trilogia do Star Trek, o Anton Yelchin, acho que é assim que fala, ele fez o Mr. Chekhov. Ele morreu também aos 27 anos. Ele morreu logo antes do terceiro filme sair. O Sr. Chekhov morreu com 27 anos também. Tem uma galera aqui, cara, que morreu. Tem alguns brasileiros aqui. Porra, tem gente que... cara, são as mais diversas mortes, cara. Acidente de moto, atropelamento, homicídio, suicídio, dengue hemorrágica. Leandro Antônio Breda. Né? A maior parte do cara, grande parte. Ontem aqui, ó, suicídio por envenenamento por monóxido de carbono, de um cantor sul-coreano. Acidente de carro tem bastante. Tem um cara aqui, ó, que ele morreu com câncer raro que se espalhou para seus pulmões e coluna. Um morreu de ataque de diabetes, gastrite, falência renal, homicídio, overdose. Puta, esse aqui o Murilo vai saber o que é. Glioblastoma, que porra é essa? Atriz pornô, morreu de Andréia Absolutova. Atriz pornô, morreu de glioblastoma. O que será glioblastoma? Vamos ver aqui. Na verdade, é crioblastoma ou glioblastoma? Aqui tá glio. Glioblastoma. É um câncer. Um câncer. Olha aí. Atriz pornô morreu de glioblastoma. Essa devia ser da boa, né? Porque morreu nos 27 também. Depois eu vou homenageá-la devidamente. Então tem um monte de coisa. Tem cara que morreu de complicação de pressão alta. Um foi acidente de automobilístico suspeito de ser crime. Entendeu? Outro aqui, envenenamento por monóxido de carbono. Tem uma galera que morreu de tudo. Eletrocusão. Porra, essa? Eletrocução. Eletrocução, cara. Leu direito, seu burro. Eletrocução. É o cara que é eletrocutado, né? É o cara que? Eletrocutado, sim. Eletrocutado, né? Coma diabético, que deve ser do diabo, né? Então, para mim, você levantou um ponto legal. Para mim, tudo isso aí tem uma explicação muito clara, né? Principalmente dos artistas muito famosos. Todo pacto com o demônio tem um preço, né? Ele vem buscar. Não vem? Bicho. Você ser bom, ser famoso, não é fácil. Mas pra um cara ateu acreditar no diabo é foda, hein? Cara, não, mano, assim, ó, Deus não existe, mas o diabo tá aí, cara. Ele só traz coisa boa, só. Mas ele cobra depois, né? Entendi. Você é ateu e cultua o diabo, né? Tô sabendo. Ô, Henrique, aqui pelo que tô vendo aqui, talvez você conheça dessa lista aqui só a Ami, né? Que você ficava ouvindo em casa. Eu duvido que algum dia você já parou para ouvir Janis Joplin. Que, puta, Janis Joplin, cacete, meu irmão. Eu tenho um vinil, só antes de você falar a sua parte, eu tenho um vinil que teve uma época que saiu a coleção Legends, e era uma coletânea. Mano, o da Janis Joplin é maneiro, porque depois meu vinil acabou ficando usado, velho, e ele dá aquele estalo. E, mano, Janis Joplin, Jethro Tull, Jimi Hendrix, tem que ouvir em vinil, irmão. Tem que ouvir no vinil essa parada, pra ouvir aquela paradinha do pique, aquele estalinho do vinil. Porra, isso é do cacete. Mas aí, o Henrique, o Kurt também você deve ouvir Nirvana, né? Espero, né? Pelo amor de Deus, só falta também não ouvir Nirvana. Cara, ouço, mas não é... Eu acho que tem músicas muito boas. Agora a questão de composições de álbuns, o Tool, que tem álbuns excelentes, aí já é mais complicado, assim, tipo, álbuns que você pega do começo ao fim. Mas já não acho tanto, mas tem músicas excelentes. Tem músicas excelentes. O problema maior do Nirvana, pra mim, é a fanbase, que acha que Nirvana é uma marca de roupa. Não, mas aí não é fanbase, né, cara? Aí não é fanbase, né? Tem a galera que acha que a camisa do Ramones é uma marca, né? Eu não sabe que é uma banda punk.
eu acho meio vergonhoso não, a camisa do Nirvana, porque você não sabe, a maior parte das pessoas que usam não sabe o que é. Isso é triste. É fruto dessa geração de merda. Cara. Mas eu. Nenhum dos. Eu acho que tirando de Hendrix, que eu acho muito do caralho, nenhum dos mais famosos, assim, do Clube dos 27, eu sou muito fã, assim. Eu acho, sei lá. Talvez porque os caras que eu mais gosto ainda faz música, faz ainda. Os caras de Pink Floyd faz música ainda. Não sei dizer não. Mas é reconhecível, é inegável a qualidade desses caras. É inegável. Não existe. Falar, os caras eram ruins. O Winehouse era ruim, mano. Cantava pra caralho. Não gosto das músicas, não sou fã das músicas. Não sou, mas é inegável que ela cantava pra caralho. Sabe uma coisa que é doida que eu tô vendo aqui? Pega essa, Murilo. Olha só como foi perto o lance. O Brian Jones talvez não seja tão famoso, mas, porra, o cara foi fundador do Rolling Stones. Ele morreu em julho de 69. Jimi Hendrix morreu em setembro de 70. Janis Joplin em outubro de 70. Jim Morrison morreu em julho de 71, cara. Olha só como tão perto isso aí, cara. Essa galera morreu. E aí, de overdose aqui, que o Brian Jones foi afogamento. O Albert tava doidão, pulou na piscina. O Jimi Hendrix, ele foi asfixia, que o Jimi Hendrix morreu afogado no próprio vômito, né? Também tava doidão. A Janis Joplin foi overdose e o Jim Morrison foi insuficiência cardíaca, mas acredito também que deva ser pelo abuso de álcool e drogas. Tanto que existe a máxima sexo, droga e rock and roll, né? Porque houve um período do lugar comum da droga e do rock. Então, eram sinônimos. Né? Então, se o cara ele era roqueiro, ele era um cantor de rock, tal, sem dúvida ele utilizava a droga. Então, foi um período, não que isso não exista hoje, mas precisaria de dados mais concretos para poder falar a respeito. Mas talvez hoje, em função do conhecimento, né, das pessoas saberem os males da droga, tal, talvez somente essas drogas pesadas, né, que se utilizava, como a heroína, né, a cocaína, não sei hoje como que está essa relação das pessoas da droga com cocaína, mas esse período, por exemplo, a heroína ela era muito complicada, né, que se utilizava muita heroína, né, então essa simbiose que sempre houve entre a questão envolvendo a música e as drogas, nesse período isso foi muito forte. Talvez quem tenha escapado disso, mas ainda assim, se você olhar, morreu, né, precocemente, aos 42 anos, foi o Elvis Presley. Se você pega o Elvis Presley, ele não teve... Mas o Elvis foi... O Elvis, ele não usava droga, ele abusava de remédio, né? Que no fim das contas, quer dizer, também, né? Medicamentos que depois, inclusive, acabaram até sendo retirados, né, do mercado, porque eram medicamentos que se percebia ter problemas, efeitos colaterais muito graves, né? Então ele tomava remédio para acordar, tomava remédio para dormir, tomava remédio para poder sorrir, tomava remédio para poder chorar, né? Quer dizer, ele ficou um viciado em medicamentos, né? Além do fato de que ele se tornou uma pessoa deprimida, ele comia compulsivamente, né? Então você percebe que mesmo ele não tendo talvez o contato com a cocaína, com a heroína, esse tipo de droga, mas a própria fama, o próprio meio em que ele viveu, né, uma questão cultural também, né, envolvida, fez com que ele, você vê, em poucos anos, ele desenvolveu aí uma depressão, desenvolveu uma compulsão por medicamentos, por alimento, que fez ele, em poucos anos, engordar aí quase 50, 60, 70 quilos e morrer também precocemente, aos 42 anos, né? Então, sempre que você observa esses casos, você vê a questão
envolvendo as questões culturais, né, como você colocou aí, fim dos anos 60, começo dos anos 70, e isso foi até mais longe, se você pegar, por exemplo, aquela música do Legião Urbana, né, que ele fala que é só tristeza. Parece cocaína, mas é só tristeza. Tristeza, né, tal, ou seja, é uma referência ao problema que ele tinha com a droga também, né, com a droga, com o álcool, né, e ele acabou sendo de uma geração que se infectou, né, depois com HIV, que tirou a vida dele também precocemente, né, acho que 33 anos, 32 anos, também uma idade próxima do Cazuza, que também teve um problema com droga, também foi um roqueiro. Então você percebe que é um perfil, né, grupos que morrem precocemente, e que as questões culturais, as questões da idade, todas elas de alguma forma se encaixam. Quer ver uma coincidência macabra? A companheira e foi herdeira do Jim Morrison também morreu com 27 anos. 3 anos depois que ele morreu. Coisa, né? Doido isso, né, cara? Coisa triste, né? Mano. Pô, tem um cara que morreu de hemorragia gastrointestinal. E jovem assim, normalmente isso não acontece, né? Porque isso é uma doença, assim, vamos dizer, um problema mais para as pessoas velhas, né? Em que você tem um desgaste, né? Fisiológico, anatômico e tal, às vezes próprio da idade mesmo, né? Você certamente deve estar ligado aí drogas e álcool, né? Muito álcool, né? Porque o álcool acaba levando precocemente a doenças como doenças hepáticas, doenças renais, né? Precocemente. Então, é bem provável que esteja aí também por trás disso drogas e álcool, né? Problema estomacal também, tem gente também ali na lista que o Bruno está falando, gente que morreu de gastrite também pode ser causado pelo uso excessivo de álcool sem comer nada. Ah, sim. Uso de remédios. Cara, o rei do Iraque morreu também aos 27 anos, em 39. Gazi do Iraque. Em 1939, tinha 27 anos. E fala do que foi? Acidente rodoviário. Provavelmente, desculpa, um homicídio. Doido. Tem bastante suicídio, cara. Bastante suicídio. Edema pulmonar. Ou o cara já tinha um problema de saúde ou abusou pra cacete de drogas inaláveis, né? Pra chegar ao ponto de ter um edema. Acidente, cara. Acidente de carro tem um monte. Tem um aqui, ó. Defenestração. Sabe o que é isso, Henrique? Nem ideia. Ato de jogar algo pela janela. Possível suicídio. Bobei, o cara pulou da janela, meu irmão. Já ouvi a palavra, mas eu não tinha nem ideia do que era. O cara chegou e falou, foda-se, vou pular. Deu minha hora. Isso é muito doido, né? A gente já conversou sobre isso aqui, eu já coloquei meu pensamento sobre isso. Mas, cara, é sinistro, cara. O cara chega ao ponto e fala assim, cara, vou me matar. Isso é muito doido. A gente precisa, inclusive hoje, acho que é o Setembro Amarelo, se me falha a memória, que é o mês que ele é voltado à questão do suicídio. Como que é? É o setembro do NoFap. Henrique vai saber o que é isso. Não, eu não consigo cumprir isso aí, não. Eu também não, depender de mim, rapaz, morre uns 5 por dia, filho. Sabe o que é isso, Murilo? Dizem que é para ficar em setembro o mês inteiro sem se masturbar, na luta contra o suicídio. Aí que eu vou me matar, cara, tá doido? Pois é, né? Perde seu amigo, mas não perde a piada, né? Perde seu amigo por suicídio, né? Mas não. Sério? Na verdade, perde seu amigo, mas não perde a punheta. É a mariquita maricota, né? Com a direita e com a canhota. Né?
É mole. As coisas que nego inventa, rapaz. Eu duvido que quem inventa essa porra fica sem, rapaz. Tá maluco? Tá maluco. Não tem como. Não tem como. Então, assim, como eu estava falando anteriormente, voltando ao assunto sério, né? Questão de Setembro Amarelo, se não me falha a memória, uma tentativa de... porque o suicídio, ele também precisa ser mais bem trabalhado, mais bem estudado, mais bem entendido, porque faz com que as pessoas elas possam morrer precocemente, né? Pessoas que talvez tivessem ainda anos de vida, pudessem desfrutar ainda das alegrias e tristezas que é a vida, né? Porque a vida ela é um mix, né? De alegrias e tristezas. Então o suicídio ele precisa ser mais bem estudado, mais bem trabalhado, mais bem entendido pelos profissionais da saúde, também pelos psicólogos, pelos terapeutas, pelos psiquiatras, né? Me chegou uma informação hoje que homens no Brasil, mais de 500 mil cometem suicídio por ano. 500 mil? Chegou para mim essa informação. Eu achei até um exagero. Nossa, falei, com a pessoa que estava conversando, eu falei, você tem essa certeza? Ele falou, Murilo, eu estava lendo isso aqui no artigo e tal. Eu falei, nossa, é muita coisa. Eu falei, muita gente, né? Apesar que a gente não fica sabendo do Zoom, porque quando a pessoa ela morre por suicídio, isso não é divulgado. Não se fala a respeito, né? Eu acho um número grande. Até para não incentivar, né? Para não incentivar, exatamente, né? Então, quando a gente fala da juventude, a juventude, ela, muitas vezes, ela é um sinônimo também do risco, né? E ela também pode ser um sinônimo do sofrimento, por quê? Uma desilusão amorosa, né? Às vezes a pessoa ela não consegue conquistar alguma coisa que ela queria muito. Para o jovem, isso tem um impacto diferente para a pessoa mais madura, né? A pessoa mais madura tem mais instrumentos para trabalhar esse tipo de situação. As pessoas jovens, às vezes, elas não têm esses instrumentos ainda totalmente formados, né? Então, acontece delas lidarem mal com as situações adversas, né? Então, isso pode fazer com que a pessoa ela perca a vida também mais precocemente. Uma coisa, além, obviamente, da obra dessas pessoas, principalmente os mais famosos que a gente citou aqui, o fato desse lance de fazer parte do Clube dos 27, não que seja algo, fala assim, nossa, que orgulho, faço parte do Clube dos 27, mas contribui para a pessoa para se tornar uma lenda, né? Para se tornar, entrar de vez assim no puta. Por exemplo, eu tô falando muito, porque, porra, na minha geração, sempre ouviu, porra, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, porra, são quase divindades, entendeu? Quase tratados como divindades, né? Sabe? E tinha toda essa mística, que eu, como já usei repetidamente essa palavra hoje, tinha essa mística de que, porra, não, são pessoas que elas, sabe, eu acho que isso contribui para virar até para essa divindade, ou eu estou enganado? Coloca um pé, né? Pelo menos um pé você coloca nessa questão de você ser uma pessoa muito foda, né? Então deixa as pessoas com esse sentimento, né? Porra, é do Clube dos 27. Para quem sabe o que é, pelo menos. Sabe que é uma curiosidade que a Janis Joplin, quando ela estava fazendo um tratamento para se livrar das drogas, ela passou um período no Brasil. E ela viveu, eu não sei por quanto tempo no Brasil, e ela sentiu um carinho muito grande pelo país, porque ela falou que foi um período muito feliz da vida dela, sabe? Dizem que ela namorou o Serguei, né? Serguei, sabe que... É o que reza a lenda, né? Que ela e o Serguei tiveram um... sabe?
Até porque depois que o Serguei teve aquele caso com aquele peixe e com uma árvore lá, eu passei a duvidar muita coisa que o Serguei falava, sabe? Mas enfim. Ô, Henrique, o Mas ser gay, a gente não tá falando de você, não, tá? Que é um ser gay. Peguei com o leve? É esse? o Topolev, né? O Serguei, foi um cantor de uma banda de rock, uma das bandas de rock mais antigas do Brasil, né? Foi um cara meio mítico, assim, dava entrevista. Porra louca do caralho. É isso, o resumo é esse. Mas enfim, voltando a Janis Joplin, ela ficou um período no Brasil, morou um período no Brasil, nesse período que ela estava em tratamento, né? Desintoxicação, parar com as drogas. E ela tinha um carinho muito grande, tem muita saudade do Brasil, que ela falou que foi um período de muita felicidade para ela, que ela conheceu tanta gente, sabe? Ela ficou um período bom da vida dela, sabe? E ela guardava um carinho muito grande do Brasil em função desse período que ela viveu no país. Ah, cara, mas o Brasil é o melhor lugar do mundo para você viver como turista, rapaz. É. Pô, somente você vai viver em lugar perto de praia, como acho que ela ficou em Búzios, foi Búzios? Sei lá, Saquarema, sei lá, foi esses cantos aí. Região dos Lagos. Então, porra, ficar lá enchendo toba de maconha, entendeu? Ali é maravilha, irmão. Agora vem morar nessa merda aqui. Qual o problema com a maconha? Posso saber? É coisa de adolescente, né, irmão? Até os 16 anos é tolerável. Depois disso, né, mano? Ou tu entra na cachaça ou tu é um retardado. Mano, mas aí a cachaça mata, né, mano? Maconha não. Ah, não, tá. Olha lá, olha o maconheiro defendendo a maconha, Murilo. Pois é. Coisa de adolescente, Henrique. Pô, pelo amor de Deus, mano. Vai usar uma heroína, uma cocaína, vai usar droga de adulto. Heroína. Subiu o nível. Olha o conselho do cara. Vai usar droga de adulto, porra. Fica usando droga de criança, porra. Vai te fuder. Vai ser preso pra te tirar da cadeia. É a mamá que vai me contactar? Aí. Era o meu irmão, né? Talvez meu irmão. Não, teu irmão não atende, não. Agora, talvez teu irmão vai com você, né? Diga-se de passagem. Ai. O Murilão, hoje tem carochinha? Hoje tem uma carochinha do Serjão. Olha só. Quem diria, hein? Quem diria? Tava com saudade, né? Pois é. Temos um colega de treino que o apelido dele era Índio. E ele tinha alguns traços indígenas mesmo, assim, mas contudo você percebia pelo jeito de falar, enfim, ele tinha algum problema mental. A gente não sabia o que, né? Era uma garotada, enfim. E a gente levava tudo numa boa com ele sempre estava ali, a gente se divertia com ele era um cara engraçado e tal. Contudo, ele morava numa pensão bem próxima ali da academia e uma madrugada ele teve, acho que uma crise, ele mandou ameaçando as pessoas, enfim, levaram ele para o hospício. Aí rodou, né, a informação de que o Índio tinha sido internado no hospício. Um belo dia a gente estava à noite na academia, estávamos na recepção, o Serjão estava fazendo umas anotações no papel ali, sério, a gente ali conversando. Eis que de repente pela porta entra o Índio. Mas o Índio veio com o uniforme do hospício. Estava até escrito, né? Ele tinha fugido do hospício. E chegou ali na academia. Aí todo mundo, né? Viu ele, o Índio e tal, né? Começamos a conversar com o Índio. Ele estava com uma cor estranha, sabe? Ele estava com uma fala metálica. Eu acho que em função da medicação que ele estava tomando, né? Na época. Isso há 30 e tantos anos atrás. Aí ele veio, né, meio tímido, faltavam muitos dentes na boca dele. Ele veio se aproximando assim, chegou meio perto do Serjão e falou a seguinte frase: Serjão, você é meu pai, Serjão. Bom, a moçada ali perto, nós tivemos um ataque de riso. E começou todo mundo
sorri e tal. 2 ou 3 sempre são mais abusados, né? Quando chegaram perto do Sarjão, começaram a perguntar o que o Sarjão tinha ido fazer no Xingu, então. Ligando o Sarjão, o Xingu e o filho dele, o recém-filho descoberto, o Índio. E o Sarjão continuando a anotação, não dando bola para o que aquela molecada falava, aquelas besteiras que a molecada falava. Aí depois da terceira ou quarta vez que 2 ou 3 lá perguntaram pro Sarjão se ele andou indo pro Xingu para dar uma pistolada, o Sarjão olhou de canto de olho e falou para ele o seguinte: ora, vocês não perceberam que o índio ele é retardado da cabeça? Nós terminamos a noite só rindo do índio e do Sarjão. Acho que não perceberam direito ainda. É igual o Murilo, você não percebeu que você é pai do Henrique? Do Sidão você é, com certeza. É. Sabe o que eu tava lembrando esses dias? Aquela primeira vez que vocês dois participaram, e aí que você me pediu pra colocar seu apelido, né? Seu apelido aqui. E o Sidão ficou encanadaço com isso, pô. Ficou encanado, mano. Hashimura? Hashimura? Mano, ele ficou mal encanado. Ele ficou, Mura do Hashimura? Eu falei, caralho. Porque eu soltei uma assim, o Sidão piorou muito depois que cresceu do Sarjão. Aí ele ficou encanado, mas quem que é essa pessoa? Aí ele entrou em choque. Ele falou, caralho, esse cara me conhece. Deve saber meus podres da época de Sergião. Descobriu o nome de verdade. Acabou o alter ego. Exatamente. Bora, rapaziada. Fala, maconheiro aí, ó, maconheiro. Eu tô com tosse de velho. Isso é diferente de tosse maconheiro. É tosse de velho. Vambora! Antes que a gente complete 27 anos. Daqui 2 anos, né? Falou? Valeu, gente. Até semana que vem.